Bom, irmão, tenho aqui um rapaz aqui que eu esqueci, eu não sei o nome dele, mas eu acho que ele é da Congregação Cristã no Brasil. É Idânia, Idanina. Fala, irmão, tudo bem? Paz Deus. Amém. Irmão, eu gostaria de comentar duas coisas que aconteceu comigo. E eu gostaria que o irmão Josafá e o irmão Júnior comentasse. Eu vou ser bem rápido. Eu tenho acompanhado o canal de vocês dois e tenho visto o comentário de vocês. Eu estava com meu irmão internado há um tempo atrás com meningite e ele ficou muito ruim. E na época minha avó era testemunhada e foi na igreja. E o Senhor mandou aquela palavra onde Elias orou e ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E na exortação da palavra, Deus dava do irmão falar assim: tem alguém aqui que a tua prova vai durar 6 meses. E o meu irmão, ele passou por muitas situações difíceis devido à enfermidade, ficou 6 meses internado. E realmente, por tudo que aconteceu, durou 6 meses, conforme a palavra falou. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês nesse aspecto. Posso responder já? Pode. Ótimo. Essa mesma parte de Eliseu, você lembra daquela parte que o general da Síria foi curado? Sim. Então, e ele não era de Israel, né? Mas foi curado. Porque Deus usou de misericórdia com aquele homem. Isso não quer dizer que ele estava agradando a Deus. Não quer dizer nada disso. Outra coisa. Você sabe que aqui na igreja, aqui perto que eu já fui lá ver, aqui perto, a catedral da igreja de Aparecida, tem 2 salas lá só dos milagres. Você concorda com a doutrina da igreja católica? Você não concorda. E lá tem milagre. Segundo ponto. Terceiro ponto. Você já leu a parte em Mateus capítulo 27, que as pessoas que vão ficar de fora, eles falaram para Jesus: nós curamos, nós fizemos milagres, nós fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus respondeu para eles: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, Deus usou destes homens como vaso, mas não significa que o que eles faziam estava correto. Ou seja, por conta do povo, das pessoas, por conta da compaixão que Deus tem por quem está pedindo socorro e misericórdia, Deus usa. Mas não quer dizer que Deus está concordando com aquilo. Você está entendendo? Igual o homem lá, Amã, o general da Síria. Deus usou de misericórdia com ele, mas não quer dizer que Deus estava concordando com ele. Porque ele era inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Então a sua avó, acho que é avó que você falou, mãe, a sua avó ou mãe, por ela orar e clamar por misericórdia, Deus vai lá e faz uma obra de piedade. Mas não quer dizer que as coisas que os irmãos da CB estão pregando, Deus aprova aquilo. Eu ouvi um ancião que era o meu ancião da época. Sim, pode falar. Perdão, termina seu raciocínio. O ancião em São Bernardo do Campo, que era o meu ancião, chamado Porfírio, que já faleceu. Quem estiver assistindo aí, conhecer, sabe, talvez vá até ouvir o que eu vou contar agora. A mãe dele era católica.
E ela perdia todos os filhos que ela engravidava, ela perdia. Até que ela ficou grávida dele. Ela foi lá na igreja católica, ela estava dentro da capela, ajoelhou lá e falou assim: Deus, se tu der vida para este meu filho, eu vou entregar ele para te servir. E o Porfírio nasceu. Dentro da igreja católica, ela fez um pedido e uma oração. E aí, não é Deus? Ele nasceu. E depois dele veio outros filhos. Ela conseguiu ter outros filhos. Ela foi praticamente curada. Agora, eu volto para você a pergunta. Você está querendo dizer que por ter vindo uma palavra de pregação na sua igreja e porque cumpriu na vida do seu parente, quer dizer então que tudo que está sendo pregado na CCB é bom? É correto? Que o que prega lá está certo? Mesmo que aqueles homens ignoram Cristo? Mesmo que aqueles homens dizem que a obra é a CCB, que é um crime que se comete contra as Escrituras? Mesmo que eles chamam a CCB de graça de Deus? Mesmo que nas pregações eles colocam a sua denominação, você como centro da pregação, que isso é um pecado, eles não põem Cristo no centro, o nome de Cristo é usado lá, não é falado do nome de Cristo. Então, eu te pergunto, quer dizer então que por um caso de que Deus falou com vocês, quer dizer então que a CCB é a igreja correta, porque houve uma profecia que se cumpriu? Você acha que isso pode se sobrepor a todas as heresias que vocês pregam aí? Olha, meu irmão, eu acho que cumpre aquilo que o irmão, o servo de Deus, falou numa ordenação, que não é só a congregação que salva. Então você está dizendo que cumpre... Eu gostaria de convidar o irmão a fazer uma análise daquela... Você falou, cumpre o que o irmão falou. Você está usando na fala do ancião uma frase que se usa a escritura. Cumpre-se o que está na escritura. Jesus falou, cumpre-se o que o profeta Isaías disse. Olha para vocês verem como vocês dão aval de escritura que o homem de carne e osso da sua igreja fala. Cumpre-se o que o ancião falou, como se fosse uma exceção. Aí a salva não é só os da CCB que salva. Você observa, tem dois problemas graves aí. Você usa essa parte de atribuir a CCB, né, aliás, ao ancião, status de palavra de Deus, e em segundo ponto, você também está querendo atribuir a salvação a algum ambiente. Não é só a CCB, as outras também salva. Não, a CCB não salva, nenhuma outra salva. O que o seu ancião não consegue fazer até hoje, depois de tanta crítica, é dizer Jesus salva. Jesus salva. Não tem nada a ver com o local que essas pessoas estão. É porque na congregação, e eu nasci aí, rapaz, falar de Jesus é um tabu. É uma igreja que é muito parecida com o judaísmo. O judaísta, ele fala de Deus, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo outro, mas falar de Jesus, não. Não falam de Jesus. Você viu? A sua própria fala atribuindo ao ancião status de cumprimento de palavra de Deus. Cumpre-se o que o ancião disse. Ô, irmão, isso é grave, rapaz. Eu gostaria de fazer um pedido para você. Pode fazer. Se você pegar aquele vídeo da ordenação de 2022, aonde foi ordenado alguns anciões e alguns diáconos em Ji-Paraná, e o irmão pegar a explicação do que o irmão falou lá naquela ordenação, o irmão vai ver que bate com o que eu estou falando, que o irmão falava assim, que Jesus Cristo não é propriedade da congregação cristã no Brasil.
Mas isso todo mundo sabe, irmão. E aí ele explicava. Só agora que descobriu isso? Ele explicava para as pessoas entender isso. Irmão, e não é só a congregação salva porque Jesus Cristo, irmão, quem salva é Jesus Cristo. Falar que Jesus Cristo não é propriedade da CCB é a mesma coisa que você está agora aqui em 2024 dizendo assim, irmãos, o ancião falou no culto que 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. Foi, rapaz, todo mundo sabe há milhares de anos que 1 mais 1 é 2. Não tem nada, ou seja, isso não é nada assim bom para falar. Isso só mostra o quanto a CCB está fundado. Se você mostra isso para outras pessoas ouvirem, fala assim, é sério que esse povo ainda tá tendo que dizer isso, tá tendo que discutir isso, ou seja, essa fala só está mostrando o nível da doença que está na CCB. O nível da doença. E outra, hein? Isso aí é uma fala isolada, isso não quer dizer nada. Muito provavelmente esse ancião está em desacordo com os anciões do Brás. Os anciões do Brás, eles emitiram um documento e só vai ser revogado quando emitir outro, dizendo que só é considerado irmãos aqueles que se batizam na CB. Qualquer pessoa que falar isso, pode ser ancião, que falar o contrário deles, está em desacordo com os anciões do Brás. E ainda se eu não sei se tem alguém aqui que assistiu esse vídeo que eu estou falando, ainda na explicação o irmão falava assim, às vezes alguém sauda nós com a paz do Senhor, com a paz, com outra saudação que não é a paz de Deus, responda com amém. Se o teu irmão se sauda de outra forma, sauda, se convida para orar, ora, não é porque não ora de joelho que você não vai participar. O que chama a atenção das pessoas é a sua forma de falar. Daniel, as suas palavras têm que ser adocicadas. Esse ancião está totalmente em desacordo com a CCB. Ele está criando confusão na CCB, porque são falas isoladas. Se o camarada começar a seguir o que ele está falando, ele vai ser repreendido na igreja, ele vai ser maltratado na igreja. Porque o irmão Josafá, o irmão Júnior, ou outro irmão que tá aí, que eu não sei o nome, chegou a ver esse vídeo que eu tô comentando ou não? Qual fala? É que que Jesus Cristo não é propriedade da congregação e que se outra pessoa de outra igreja te sauda com a paz do Senhor, paz de Deus, paz e graça e tantas outras saudações, é para responder com amém. Se você tiver a oportunidade de orar com pessoas de outra igreja, mesmo que não ore de joelho e te chamar para orar, é para orar junto, não é para desprezar, que as nossas palavras de servo de Deus devem ser adocicadas. Ainda o irmão fez assim uma seguinte comparação. Não sei se vocês aí conhecem em São Paulo. Aqui no interior tem muito aqueles aparelhinhos de colocar água com açúcar pro passarinho, pro beija-flor. Ainda o irmão fez essa comparação. Quanto tempo de congregação você tem? Desde os meus 6 anos. Você tem quantos anos agora? 29. Essa que você está falando, perguntando para nós, era pregado isso aí há 10, 15 anos atrás? Era ensinado isso aí? Você aprendeu isso dentro da igreja antes? Não, eu estou falando para você que foi em 2022. Não, ele chegou no ponto então aqui. Você veio que nunca foi Deus, né? Ele chegou no ponto crucial. Atrás, não era esse, né? Olha só como o CCBano, Júnior, olha só como o CCBano, eles não percebem a esperteza nessas falas dos anciões. Ele acabou de falar, ele está entrando na parte em que fala assim, que é que nem a água doce que coloca lá para atrair. Ou seja, você deve tratar bem as pessoas, falar para quê? Para atrair eles para CCB. Ô, Jafar, essa água doce com açúcar mata o passarinho, não pode, viu? Não pode, mata o passarinho. Explode o fígado, não pode, tá? Não pode, viu? É verdade. Você vê que no fundo disso tudo é o quê?
trazer a pessoa para a CCB. Não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com isso. É apenas uma fala para dar uma melhorada na cara da CCB, porque tá pegando tão mal que eles estão tendo que engolir apertado. Eu acho que quem falou isso é o Valdir de Matão, né? Que depois desse culto ele já falou um monte de lambança nos cultos online que eu já mostrei, né? Ele já fez um monte de lambança. Ou seja, isso aí, na verdade, gente, não tem nada a ver com o evangelho. É uma forma de tentar mascarar as heresias que a CCB tá falando. Para tentar dar uma garibada. Aí você vai ver que no final, quando você começa a analisar tudo, o final de tudo é melhorar o aspecto da CCB. Irmão, é igual a gente tem que ser doce para que eles venham. E aí eles venham a nós, né? Para estar conosco, né? Então é sempre trazer as pessoas para dentro da CB. Isso não passa do que? Uma arapuca para tentar pegar os camaradas. Não tem nada mesmo assim, porque se os anciões estivessem preocupados com isso mesmo, eles estavam emitindo documento e falando disso o tempo todo para as pessoas. Chega de chamar nós de graça, chega de chamar a CB de obra de Deus, salvação é Cristo, e todo aquele que crê em Cristo como seu único suficiente Salvador será salvo. Outra coisa aí, eles falam que serão salvos por obra. Isso é uma cusparada na cruz. Estão falando aí, nos cultos online o tempo todo. Quem prega salvação por obra não é cristão. Não pode ser cristão. Porque você elimina Jesus. Elimina Jesus do processo de salvação. Fala, Eliseu. Pode falar. Então, o que acontece? O irmão falou que é 2022, né? Se você for fazer uma análise, foi pós-pandemia. O que a gente vê? Que pós-pandemia, com a nossa igreja sendo obrigada a ir para a internet, porque as igrejas ficaram fechadas, você vê esses discursos. Você vê discurso de amor, de agregar, de adicionar, né? Mas é o que o Júnior falou. E antes, por exemplo, o meu pai, ele faleceu com 79 anos. Meu pai nasceu na graça, meus avós já eram. Meu pai morreu brigando com o primo dele de primeiro grau. É vivo o primo dele de primeiro grau. Ele vai vir do interior visitar a gente. Eu acho que tá com uns 80 e alguma coisa. Ele é da Assembleia de Deus. Meu pai morreu brigando com ele que a CCB é a única que salva. E o meu pai é o quê, de graça. Então, não adianta vir uma pandemia, matar um monte de gente, a igreja ser obrigada a ir para a internet e depois da pandemia você criar um discurso de paz e amor. Quer dizer, o pós-pandemia é fácil. E o antes-pandemia, né? Então é complicado isso. Eu acho que assim, eu falo, mas não é fácil para uma pessoa que nasceu na graça. Eu comecei a música com 10 aninhos de idade aprendendo. Não é fácil, mas assim, impossível. Eliseu, eles falam que são irmãos na fé, isso é tudo conversa furada para boi dormir. Pergunta aí para eles agora se o pastor pode vir pregar na igreja da CB. Pergunta para eles se eles aceitam o batismo da pessoa das outras igrejas. Se vai vir, pode ser músico, não pode. Pergunta se eles podem agora, depois pós-pandemia, só se for agora. Não, o camarada rapou fora. Nem para se despedir, é chato isso aí, né, cara? Nem para se despedir. Viu que ele achou que com essa colocação de trazer o Valdir Matão ia ficar uma beleza para ele aqui. Uma maravilha, eu vou falar que o ancião falou lá. Uma fala isolada que está em desacordo com a CCB. Isso não quer dizer nada, cara. E outra, quando você pegar aquele vídeo de novo, assiste no final, ele dá a entender que tudo que ele está dizendo é para trazer as pessoas para a CCB. Você rodou, caiu no mesmo lugar. Não muda nada.